Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula. Eu sou Hamilton, analista ambiental do ICMBio. Este conteúdo é comum às provas do ICMBio e do IBAMA. A Lei de Proteção à Fauna, regida pela Lei número 5.197 de 67. Não esqueça de seguir o canal, curtir, comentar e compartilhar este vídeo. É, a nossa legislação, ela já começa definindo alguns critérios, alguns conceitos importantes sobre fauna silvestre. Então, ela define o seguinte, gente: os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como os seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, são propriedade do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha. Vejam que a legislação ela foi bastante generalista, porque ela incluiu quaisquer espécies de animais, em qualquer fase do desenvolvimento. Mas assim, um detalhe importante, gente. Para constituir a fauna silvestre, o animal tem que estar vivendo naturalmente fora do cativeiro. Ele não pode estar em cativeiro. Então a banca pode dizer para vocês que os animais, o animal pode estar vivendo fora do cativeiro ou dentro do cativeiro, ainda assim vai constituir a fauna silvestre. E a resposta é não, gente. Ele tem que viver naturalmente fora do cativeiro, tá bom? Além do mais, os ninhos, os abrigos e os criadouros, também os naturais, né, são propriedade do Estado. Então, por esse motivo, é proibida a sua utilização, destruição, entre outros. Então, é um conceito bastante amplo que a legislação ela tenta proteger. O parágrafo primeiro fala o seguinte: se peculiaridades regionais comportarem o exercício da caça, a permissão será estabelecida em ato regulamentador do Poder Público Federal. Gente, muito cuidado. A banca ela pode dizer para vocês lá que, por exemplo, se o estado do Pará tem uma peculiaridade regional, no caso, que permita a caça, então o governo do Pará pode regulamentar, fazer um ato regulamentando essa caça. E a resposta é não, gente. Não é o Estado que vai regulamentar, não é o município, é o poder público federal. Por exemplo, a gente sabe que o javali ele virou uma praga no Brasil. Então, algumas regiões, nesse caso aí, né, a peculiaridade regional de alguns locais aqui no Brasil, permitiram com que o IBAMA, ou seja, o Poder Público Federal, regulamentasse uma instrução normativa autorizando a caça do javali. Então vejam que foi o IBAMA quem fez isso, ou seja, o Poder Público Federal, já que o javali estava regionalmente causando problema nas lavouras. Então é isso que a lei traz para a gente. Então quem tem que regulamentar isso não é o Estado, não é o município, não é o Distrito Federal, gente, é o Poder Público Federal. Muito cuidado para vocês não errarem isso em prova. Parágrafo 2º fala: a utilização, perseguição, caça ou apanha de espécies da fauna silvestre em terra de domínio privado, ou seja, um particular, mesmo quando são permitidas pelo Poder Público Federal, né, poderão ser igualmente proibidas pelos respectivos proprietários, assumindo estes a responsabilidade de fiscalização de seus domínios. Nestas áreas, para a prática do ato de caça, é necessário o consentimento expresso ou tácito dos proprietários. Vamos por partes, porque esse parágrafo 2º, gente, ele é um dos que mais caem em prova quando se fala de lei de proteção à fauna. Então, muito cuidado. A gente já viu agorinha
que o poder público federal ele pode regulamentar a caça, se peculiaridades regionais assim comportarem. Ok. Só que é o seguinte, gente, se o poder público federal regulamentar, ainda assim, essa regulamentação ela não é obrigatória em uma propriedade privada. Por exemplo, a caça do javali está permitida, ok. Mas para você caçar o javali dentro de uma fazenda de um particular, você necessita, é obrigatório, é necessário que aquele particular, aquele fazendeiro, por exemplo, te dê aquela autorização. Ele tem que te dar o consentimento para você caçar dentro da fazenda dele. Então você não pode chegar lá e dizer, não, mas aqui o IBAMA me autorizou. Sim, o IBAMA te autorizou, é em outro lugar, mas aqui dentro da minha propriedade, é minha propriedade, então você só vai caçar se eu permitir. Então vejam que o consentimento do proprietário, nesse caso, ele meio que se sobrepõe ao poder do Estado, né, da União, no caso, de regulamentar a caça. Por uma questão meio lógica. Nesse caso aí, né, gente, o poder, o direito de propriedade está sobrepondo ao direito regulamentador aí, do Estado, né, do poder público federal. Tá bom? Então, assim, muito cuidado que isso cai em prova. E outra coisa, gente, que a banca pode trazer para vocês. Esse consentimento, ele tem que ser expresso ou tácito. A banca pode dizer o seguinte, só vai caçar se for por escrito, por exemplo. Se for por escrito seria uma maneira expressa, né? Agora esse tácito quer dizer o seguinte, ele deixar você caçar na área dele, ou seja, você entrou lá, ele viu você caçando, ele não se manifestou o contrário, ou seja, ele vai deixando você caçar. Então, esse deixar você caçar sem ele se opor, nesse caso, consentimento tácito. Tá bom? Então, tácito é isso. Eu não vou interferir, não vou me opor, então eu estou meio que naturalmente deixando você caçar dentro da minha área. Tá bom? Então, assim, muito cuidado, gente. Esse parágrafo segundo cai bastante em prova quando se trata de lei de proteção à fauna. Mas o artigo 2º fala o seguinte: é proibido o exercício da caça profissional no Brasil, gente. É proibido. E isso já caiu em prova do Sebrasp. Tudo bem? Então, é proibida a caça profissional no Brasil. Artigo 6º. O poder público estimulará a formação e o funcionamento de clubes e sociedades amadoristas de caça e de tiro ao voo, objetivando alcançar o espírito associativista para a prática desse esporte. 2. B. A construção de criadouros destinados à criação de animais silvestres para fins econômicos e industriais. Então, são 2 pontos interessantes. Primeiro, é a minha opinião particular, viu, gente? É a minha opinião particular. Eu acho assim que essa lei era de 67, então muita coisa mudou. Na minha opinião particular, essa lei está precisando ser atualizada. Então, assim, eu não defendo essa questão de clube, de caça, essas coisas. Eu acho que isso para mim não é esporte. Há quem goste, né? Mas para mim isso não é esporte. Então, mas enfim, para a prova de vocês, né? Importante é o que está escrito lá na legislação e não a minha opinião pessoal. Tá bom? Mas assim, gente, eu trago para vocês uma pequena pergunta. A quem compete aprovar o funcionamento de criadouros da fauna silvestre? A quem compete realizar o controle de apanha de espécimes da fauna silvestre? Os ovos, as larvas destinados à implantação dos criadouros. Quem é que tem essa competência de aprovar isso, gente? E eu respondo através da LC 140 de 2011, gente. A nossa lei lá, complementar, que fala sobre licenciamento, entre outras coisas. Ela diz no seu artigo 8º, de maneira clara, que são ações administrativas dos estados, não é da União, não é do município, é do estado
controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas destinados à implantação de criadouros e à pesquisa científica. Também, gente, é uma ação administrativa do Estado aprovar o funcionamento de criadouros da fauna silvestre. Isso já caiu em prova, pessoal. Isso já caiu em prova, então muito cuidado. A nossa aula é da lei de proteção à fauna, mas a LC 140 ela especifica essa questão dos criadouros da fauna silvestre. Tá bom? Então, isso é a ação administrativa do Estado. Artigo 13, gente. Para o exercício da caça é obrigatória a licença anual, não é mensal, é anual, de caráter específico, muito cuidado, não é caráter geral, é caráter específico. Eu vou te dar uma licença anual para você caçar javali. Você pode usar essa licença para caçar onça? Claro que não, por favor, de jeito nenhum, tá? Nem pode se caçar onça, né, gente? Mas enfim. E essa licença, gente, ela tem que ser de âmbito regional, não é de âmbito nacional, é de âmbito regional. Então, repetindo, para o exercício da caça é obrigatória a licença anual de caráter específico e de âmbito regional, gente. Já caiu em prova dizendo que era de âmbito nacional. Errado, é de âmbito regional. Parágrafo único do artigo 13. A licença para caçar com arma de fogo deverá ser acompanhada do porte, naturalmente, né? Emitido pela Polícia Civil. Não é Polícia Militar, é Polícia Civil. O artigo 14 poderá ser concedida a cientistas pertencentes a instituições científicas oficiais ou oficializadas por estas indicadas, licença especial para a coleta de material destinado a fins científicos, em qualquer época. Então, se você é um cientista, pertence a uma instituição científica oficial ou oficializada, você vai ter direito a uma licença especial para coletar material zoológico, tá? E você pode fazer isso em qualquer época do ano, gente. Aos cientistas das instituições nacionais, gente, não é o gringo, não é o estrangeiro, o cientista brasileiro, que tenham por lei a atribuição de coletar material zoológico para fins científicos, serão concedidas licenças permanentes. Não são licenças temporárias. Para o gringo, o cientista estrangeiro, é uma licença temporária. Para o cientista brasileiro, é uma licença permanente. Uma questão lógica, né, gente? A gente não pode dar uma licença permanente para um cientista estrangeiro, porque, meu Deus do céu, né? Vocês estão estudando aí para a prova de vocês, estão estudando sobre biopirataria, sobre acesso ao patrimônio genético, enfim, então a gente não pode liberar geral para os gringos, né? Então, há que se fazer regramentos. Artigo 18. É proibida a exportação para o exterior de peles e couros de anfíbios e répteis em bruto. Eu estou aqui no Pará, eu trabalho coletando sapo para a instituição científica, eu quero exportar para os Estados Unidos pele de sapo bruto. Eu posso fazer isso, gente? Não, eu não posso. É proibida a exportação para o exterior. Eu estou aqui no Pará, tem um colega lá no Rio de Janeiro que está querendo uma pele de um sapo para fazer uma pesquisa científica lá. Enfim, eu posso exportar pele bruta para ele lá no Rio de Janeiro? Eu posso, tá? Eu posso. Eu não posso exportar para o exterior, para outro país, tá?
mas internamente não há essa proibição aí na legislação. Entretanto, o artigo 19 fala o seguinte: o transporte interestadual e para o exterior de animais silvestres, lepidópteros e outros insetos e os seus produtos depende de guia de trânsito fornecida pela autoridade competente. O parágrafo único do artigo 19 fala o seguinte: fica isento dessa exigência o material consignado a instituições científicas oficiais. Então, eu estou aqui no Pará, na UFPA, em um laboratório, quero mandar um produto lá para a USP. Um caso aí, o animal, né? Eu preciso dessa guia de trânsito? A resposta é não. Porque eu estou na UFPA, uma universidade pública, uma instituição científica oficial. Eu estou querendo mandar para a USP, que é uma instituição científica oficial. Então, nesse caso, eu não preciso desta guia. Isso é muito comum em mestrado, doutorado. O pessoal vem para cá, para a Amazônia, fazem coleta, depois leva para São Paulo para fazer análise e tal. Isso é muito comum, né, gente? Então, nesses casos, que você está em uma instituição científica oficial, não há a necessidade de você ter este guia de trânsito, tá bom? Agora, se você for um particular, uma empresa que trabalhe com isso, que você quer exportar daqui do Pará para Rio de Janeiro, por exemplo, aí nesse caso você precisa dessa guia de trânsito, tá bom? Então, muito cuidado. Artigo 26. Todos os funcionários no exercício da fiscalização da caça são equiparados aos agentes de segurança pública, sendo-lhes assegurado porte de arma. Quando vocês receberem, vocês aí que vão passar, vão ser analistas ambientais do ICMBio, do IBAMA, vocês vão fazer curso de formação, vocês vão fazer curso de tiro, vão ter a arma de vocês, vão ter o porte de arma, enfim. Lá no porte de arma vão estar descritas alguns instrumentos legais, tá? E um dos instrumentos legais que consta lá na sua carteira de fiscal do ICMBio é esse artigo 26, gente, da nossa lei aí de proteção à fauna. Lá tá escrito, certo? Ou seja, a justificativa do porquê que você está tendo porte de arma, está recebendo porte de arma, certo? Por quê? Porque você é um fiscal, você vai fiscalizar a caça. Então, se você é um fiscal, é um funcionário, né, no caso, servidor público, vai fiscalizar a caça. Então, você é equiparado a agente de segurança pública. Consequentemente, você tem direito ao porte de arma. Tá bom? Então, esse é o artigo 26 da Lei de Proteção à Fauna, que embasa as razões para as quais eu tenho porte de arma e vocês terão porte de arma também. Evidentemente, né, após fazer o curso de tiro e também passar no psicotécnico. Caso você não passe, você não terá. E se você passar, você não é obrigatório ter arma, tá, gente? Que fique bem claro, só mudando um pouco de assunto aqui, você não será obrigado a ter arma. Você pode simplesmente dizer, por mais que você passe, você pode dizer assim, não, mas eu não quero arma. Tudo bem, tranquilo, entendeu? Tranquilo, você não é obrigado a ter a arma, tá? Mas em compensação, se você não tiver arma, você não vai ganhar o seu adicional de periculosidade. Artigo 29. E são circunstâncias que agravam a pena, gente. Essa questão de agravar a pena ou atenuar a pena são coisas que caem muito assim em prova. Então, são as circunstâncias que agravam a pena. Cometer infração em período defeso à caça ou durante a noite. Empregar fraude ou abuso de confiança. Aproveitar indevidamente licença de autoridade, ou seja, o IBAMA te deu uma licença para você caçar javali, mas você foi caçar macaco. Sei lá, você quer comer macaco. Então você está abusando da
licença que a autoridade te deu. Lembrando que a licença ela tem que ser específica, certo? E tem que ser de âmbito regional. Então, se você está lá no Rio Grande do Sul, obteve uma licença para caçar javali lá no Rio Grande do Sul, aí você resolveu vir para o Pará para caçar macaco, então, por favor, né, você está totalmente errado. Primeiro que nesse caso, perderia-se a especificidade da sua licença, que era de javali, você está caçando macaco. Segundo, perderia-se também a questão da regionalidade. Você saiu do Rio Grande do Sul para vir caçar no Pará. Então, esse também é uma circunstância que agrava a pena. Incidir a infração sobre animais silvestres e seus produtos oriundos da área de áreas onde a caça é proibida. Unidade de conservação, né, gente? Então, se você está caçando dentro de uma unidade de conservação, com certeza também é uma circunstância que agrava a pena. Artigo 31, extremamente importante. A ação penal independe de queixa. A banca vai lá na prova de vocês dizer que a ação penal ela depende de queixa. E você vai marcar errado, gente. Ela vai marcar errado, tá? Porque a ação penal ela não depende de queixa. Ela independe de queixa. Mesmo que se trate de propriedade privada. Certo? Lembra da fazenda da pessoa? Então, mesmo que a lesão, nesse caso aí a infração ambiental, tenha se tratado dentro de uma propriedade privada, ainda assim a ação penal ela não depende de queixa. Quando os bens atingidos, os animais silvestres e seus produtos, instrumentos de trabalho, documentos e atos relacionados com a proteção da fauna disciplinada nessa lei. Então, muito cuidado com o artigo 31, gente. O artigo 34. Os crimes previstos nesta lei são inafiançáveis. Inafiançáveis. E são apurados mediante processo sumário, ou seja, simplificado, com redução de formalidades e prazos. A banca pode dizer para vocês lá que eles serão apurados mediante processo sumaríssimo, por exemplo, que é outra coisa. Outra coisa. Processo sumário é uma coisa, processo sumaríssimo é outra coisa. Inclusive, fica a dica já aqui para vocês, gente, lá no nosso RJU, nosso regime jurídico, a Lei 8.112 de 90, que vai reger a vida de vocês no ICMBio, ela tem alguns casos lá de processos cometidos por servidores que elas obedecem a apuração, nesse caso, ela obedece a rito sumário. Tá? Tá lá. Se não, eu não lembro de cabeça agora, gente. Parece-me, vocês confirmam aí na legislação, que, por exemplo, um servidor que acumula cargo indevidamente, eu não me recordo se o processo é sumário ou sumaríssimo, eu não me lembro de cabeça agora, tá bom? Mas aí vocês vão olhar lá no RJU, inclusive isso já caiu em prova. Eu estou falando isso porque, gente, já caiu em prova do Sebrasp. O Sebrasp já trouxe isso em prova para dizer que, nesse caso aí, né, a apuração de um acúmulo de cargo público se dava por processo sumário. Já caiu isso em prova. Mas eu não me lembro agora, tá bom? Assim, se é sumário ou se é sumaríssimo. Vocês confirmam isso lá na Lei 8.112. Artigo 36. Fica instituído o Conselho Nacional de Proteção à Fauna, com sede em Brasília. Ele é um órgão consultivo e normativo. Vejam que o Conselho Nacional ele não é deliberativo, gente. Ele é consultivo. Não esqueçam isso. A banca adora trazer questão de conselho pra gente. E adora dizer, ele é consultivo, ele é deliberativo, não sei o que. Então, preste bem atenção. O Conselho Nacional de Proteção à Fauna, ele é consultivo e normativo. Tá? E este conselho é subordinado a quem? Ao Ministério do Meio Ambiente? Não. Ao Ministério da Agricultura. Dito isso, gente, é uma lei curta, viu, gente? Uma lei curta, nossa lei de proteção à fauna, bem curta. Trouxe aí para vocês os principais conceitos, então vamos resolver agora as questões, né? Que é o que vocês querem. Vocês estão afoitos aí por questão.
rumo à nossa aprovação, né? Então, o primeiro da Consulplan, considerando a legislação ambiental que dispõe sobre a proteção à fauna, a nossa lei ali, analise as ações hipotéticas a seguir e assinar a alternativa correta. Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem, deem pausa no vídeo. Resposta letra A. Todas elas estão em desacordo com a referida lei. Será, gente? Pedro realiza o exercício da caça profissional. Realmente está em desacordo. A gente viu que caça profissional é proibida no Brasil, tá? 2. Em uma região onde a caça é autorizada por regulamentação federal, né? João poderá caçar em qualquer território. João poderá caçar em qualquer território, incluindo áreas privadas. Ok, realmente ele pode caçar em áreas privadas. Sem necessidade de obter o consentimento do proprietário, é errado, né, gente? Ele precisa do consentimento. Então, ele precisa do consentimento. Então, esse daqui também está em desacordo com a lei. 3. Somente as espécies exóticas poderão ser introduzidas no Brasil, no país, né? Sem necessidade de parecer técnico oficial ou de licença expedida? Me poupe, né, gente? Claro que não. Isso aqui está totalmente errado. A gente não quer nem introduzir espécie exótica no país, né? Então, totalmente em desacordo. Então, as três realmente estão em desacordo com a legislação. 2. João pretende, novamente João está em todas. João pretende praticar caça esportiva de javalis durante suas férias. Considerando a legislação vigente sobre caça e proteção à fauna, para realizar a caça, João, o que João tem que fazer? Analise as questões. Resposta correta, letra A. Então vamos de baixo para cima. João poderá praticar caça de animais silvestres não nocivos, como o javali, durante o período noturno? Evidente que não, né, gente? A gente já verificou, já viu. A caça noturna ela é proibida, tá? Ela é proibida. Então, a resposta ali está errado, tá bom? E o segundo, gente, ele não precisa necessariamente ser associado a clube, né? Essa questão da associação a clube, a gente viu que o governo estimulará. A lei não está dizendo lá que é obrigatório ele ser associado. Ele precisa apenas ter a licença, né? A licença anual. Essa licença tem que ser específica, tem que ser de âmbito regional. E se ele for, nesse caso, com arma de fogo, ele precisa ter o porte autorizado pela Polícia Civil. Então, de qualquer maneira, a letra E está errada. D de dado. O João estará isento de licença especial para manejar arma de fogo. Já está errado, né, gente? Então, ele é obrigatório, né? Ter a licença para manejar arma de fogo. Então, está errado. C. Deverá obter licença de caça anual. Perfeito. De caráter específico? Ótimo. De âmbito nacional? De jeito nenhum. Âmbito regional. Então, letra C também está errada. Letra B de bola. João deverá obter licença regional para caçar com arma de fogo, a qual deverá ser acompanhada do porte de arma emitido pela Polícia Militar? Claro que não, né, gente? Polícia Civil. Então, errado. Sobrou a letra A, que é a correta, né? Então, poderá se filiar a clubes. Preste bem atenção, gente. Poderá. Não quer dizer que ele deverá. Não está dizendo que é obrigatório ele se associar. Tá bom? Então, poderá se filiar a clubes ou sociedades amadoristas de caça de tiro ao voo, desde que estes funcionem validamente após a obtenção da personalidade jurídica, na forma da lei civil e registro do órgão público federal competente, com certeza, e a letra A, gente. Então, vamos para a terceira do Sebrasp. Não configura crime ambiental o abate de animal silvestre se este for considerado nocivo pelo agente praticante da conduta. Resposta errada. É claro que o agente caçador, por exemplo, ele não tem a competência de dizer se o animal é nocivo ou não. Isso não cabe a ele, tá? Então, a princípio, se uma pessoa abate um animal silvestre, mata um animal silvestre, a princípio é crime, certo? A princípio é crime. A regra é essa, é crime. Claro que existem as exceções, né? Mas a princípio é crime, tá? E não compete a pessoa, né, que matou o animal silvestre, dizer se ele era nocivo ou não. Então isso não faz sentido.
Questão 4 do Sebrasp, uma questão bem longa. Maria é técnica de laboratório no Laboratório de Análise de Anatomia Comparada de Vertebrados do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília. João, de novo João, um aluno de doutorado do laboratório, a fim de realizar sua pesquisa, precisava trazer alguns espécimes de um sapo da região amazônica, mas, desconhecendo o procedimento que deveria adotar, pediu orientações a Maria. O estudante tem contato com o pesquisador do INPA, que coletou para ele 10 indivíduos da espécie do anfíbio. Vejam, gente, ó, que quem coletou para ele foi um pesquisador do INPA, né? Não foi um particular, não foi uma empresa, tá? Foi um pesquisador de uma instituição científica oficial. Então, esse pesquisador coletou 10 indivíduos da espécie do anfíbio. A coleta foi realizada dentro da Estação Ecológica do Alto Maués, né, a nossa ESEC, no Amazonas. Parte da pesquisa de João é comparar as substâncias químicas da pele do sapo amazônico com as de outras espécies do sapo do mesmo gênero do cerrado brasileiro. O doutorando foi o responsável pela coleta do sapo do cerrado no Parque Nacional de Brasília. Considerando essa situação hipotética, bem como as relações ambientais pertinentes em vigor, julgue os próximos itens. Esse caso é só um item. Mas só esse comando aí, gente, já traz 1 milhão de informação pra gente que a gente viu na prova, aqui na aula, não foi? Por exemplo, quem coletou para ele foi um pesquisador de uma instituição científica oficial. Isso faz com que o quê? Com que ele não precise da guia, né? Da guia de trânsito, certo? Então isso é muito interessante. Segundo, está falando de sapo, falando de pele de sapo. Ele não pode transportar, ele não pode exportar para o exterior, né? A gente viu isso, certo? Mas ele pode pegar, nesse caso aqui do Amazonas, para Brasília. Pode, porque é dentro do país. Então, veja que essa questão aqui, a banca poderia explorar um monte de informação, tá bom? Então, vamos julgar. Maria deverá orientar João no sentido de que o transporte de espécimes da fauna brasileira pode ser realizado entre instituições científicas oficiais sem a necessidade de emissão de um guia de transporte, de trânsito. Com certeza, né, gente? A resposta está correta. A gente viu lá no artigo 19, parágrafo único. Se for uma instituição científica oficial, pode-se transportar, nesse caso aí, né, animal ou inseto, enfim, ou mesmo seus produtos, sem essa necessidade dessa guia. Lembrando novamente, gente, que aqui a questão diz que foi um pesquisador do INPA que coletou para ele. Se a questão tivesse dito, o João contratou um empresário lá no Amazonas, aí mudaria a situação. Aí, nesse caso, esse empresário, ele deveria, a princípio, ter uma guia de trânsito. Tá bom? Então, assim, muito cuidado para vocês não confundirem as coisas. Questão 5 do Sebrasp. A licença para caçar com arma de fogo, expedida por órgão competente, afasta a necessidade de emissão do porte de arma pela Polícia Civil. No entanto, a lei proíbe o uso de arma a bala para atividade de caça a menos de 13 km de qualquer via térrea ou rodovia pública, assim como o uso de armas de calibre 22 para caça de animais de porte superior ao tapti. Totalmente errada essa questão, né, gente? Tá, então, começa errado por aqui. Afasta a necessidade de porte? Claro que não, né? É obrigatório. Então, já começou errado. Questão 6. A lei de proteção à fauna protege os animais de quaisquer espécies da fauna silvestre que sejam propriedade do Estado, ou seja, somente os que vivem em terras de domínio público, bem como os seus ninhos, abrigos e criadouros naturais. Resposta errada, gente. Na realidade, não é somente, né, gente? Não são somente os que vivem em domínio público. A gente viu claramente na nossa aula que os animais que estão dentro de uma propriedade privada também são protegidos, também são alcançados por essa lei. Inclusive, disse, repito, para você caçar, se tiver no caso, né, um ato regulamentador do Poder Federal permitindo a caça, ainda assim, para você caçar dentro de uma propriedade privada, você necessita do consentimento do proprietário daquela área. Sétimo,
De acordo com a legislação, qualquer animal saudável apreendido, sem lesões que possam dificultar sua sobrevivência ou adaptação à vida livre, deve ser devolvido imediatamente à natureza. Claro que não, lógico que não. A gente viu isso na aula de manejo da fauna silvestre. Caso você não tenha visto o vídeo, procure aí no canal um vídeo quando eu falo de conservação, biodiversidade, etc. Lá eu falo sobre o manejo da fauna silvestre. E lá eu digo, gente, que você não pode devolver o animal imediatamente à natureza. Claro que não. Porque você precisa avaliar aquele animal, se aquele animal ele é encontrado naquela região, por exemplo. Por que isso? Porque senão aquele animal ele pode virar um predador. Então, se você colocou o animal numa área que não era a dele, ele não tem um predador, a princípio ele vai dizimar, vai extinguir espécies, enfim. Então tem uma série de situações aí, vai causar um desequilíbrio ecológico. Ponto. Tá? Então você não pode devolver o animal imediatamente. Ah, mas ele está saudável, vou soltá-lo. Não, você não pode fazer isso. Você precisa realmente fazer esse estudo ecológico sobre a distribuição daquele animal naquela região. Então, oitava, é permitido aos jardins zoológicos comercializar animais da fauna indígena a redes destinadas após a apreensão. Errada, né, gente? Essa questão oitava foi para o candidato não zerar. Não há nem o que se discutir na questão oitava. Por favor. Nona, qualquer cientista estrangeiro pode requerer diretamente ao órgão público federal competente do país, em qualquer época, pedido de licença para a coleta de material biológico destinado a fins científicos. Errado, né, gente? Não é qualquer cientista, tem que ser cientista nacional, brasileiro. Falei para vocês, inclusive o cientista nacional, tá? O brasileiro, ele tem direito a uma licença especial. Essa licença é permanente, permanente. E o cientista brasileiro pode solicitar aí, né, ao órgão federal em qualquer época, tá? Então, não se trata de cientista estrangeiro, gente. Questão 10. Em terras de domínio privado, a caça de espécies da fauna silvestre pode ser proibida pelo proprietário, independentemente de ato do poder público. Resposta correta. Discutimos isso bastante em aula. Não vou discutir novamente. Tá bom? Mas a questão 10 está totalmente correta. Por hoje é só, pessoal. Gente, estudar não é fácil. Não é doce. Costuma ser amargo muitas vezes. Porém, no final da nossa escada, gente, vocês vão encontrar a doçura da sua vitória e da sua aprovação. Só é fácil para quem nasceu herdeiro. Eu não nasci herdeiro, gente. Creio que vocês também não. Por isso vocês estão estudando para passar no ICMBio, no IBAMA. Vocês têm o potencial, têm a vontade. Cada degrau é um desafio. Garra, capacidade, persistência, dedicação, gente. Você precisa ser dedicado para você passar no concurso. Tem que ter a disciplina, gente. A disciplina não é você pegar o material e ler. Não, é você ter um roteiro de estudo. Você ter uma dedicação também aos estudos. Para você superar os seus desafios, que são muitos que eu sei, e ao final você alcançar sua vitória. O que é que vocês vão encontrar lá no final da escada, gente? Lá em cima da escada? Vocês vão encontrar lá o termo de posse de vocês. Os nomes de vocês lá no Diário Oficial da União. Na homologação do concurso. João, Maria, Lília, Paulo, Pedro, enfim. Depois que vocês subirem cada degrau desses, vocês vão encontrar a vitória de você lá em cima. Tá bom? Então, por hoje é só. Agradeço mais uma vez a disponibilidade de vocês.
por me ouvir e saibam que eu estou na torcida de verdade, para que vocês consigam passar nesse concurso do IBAMA, do ICMBio e possam ser meus colegas analistas ambientais.